Olá, pessoal. Vamos à gravação de mais uma aula. Agora a aula 3, com o título Texto Técnico e Comunicação Empresarial. Breves orientações. Como sempre, indo lá no Moodle, de orientação. Vamos abrir, eu vou voltar no início. Então, vamos abrir a disciplina de Comunicação Empresarial. A aula é a aula 3. Então, clicando aqui no menu, já vai abrir no ícone. Texto técnico em comunicação empresarial, breves orientações. Aqui tem o slide, basta clicar para fazer o download. E aqui tem uma atividade que no final da aula eu estarei explicando. Então, já fiz o download. Nesse slide, ele já se refere à definição de texto técnico. O texto técnico é um texto redigido de maneira mais elaborada e formal. Ela difere das redações literárias, pois são objetivas e imparciais, além do que utilizam a linguagem denotativa. Então, só alguns pontos que eu vou destacar. Linguagem formal. Lembrando que existem dois tipos de linguagem, a linguagem formal e a linguagem informal, ou coloquial. A linguagem formal é aquela linguagem mais culta, que se refere à própria gramática, e a linguagem informal ou coloquial é aquela que falamos dia a dia. Aqui um ponto também interessante, denotativa. Denotativa, ela não abre margem para interpretação, diferente da linguagem conotativa. A linguagem conotativa, ela é formada e ela se baseia mais em interpretação. Então, aqui, quando é uma linguagem técnica, ela tem que ser denotativa, mais objetiva, e não abrindo essa margem para poder interpretar e usar a criatividade nela, o processo criativo. De acordo com a finalidade proposta, existem diversos tipos de redação técnica, a saber, nós temos a ata, o memorando, atestado, circular, a carta comercial, relatório, requerimento, declaração, ofício, procuração, contrato, currículo, entre outros. Então, todos esses aqui é necessária a utilização de uma redação técnica. Tá? Não tem como... É uma linguagem mais formal. Tá? Ela já tem padrões pré-definidos. Que são utilizadas na linguagem empresarial, tanto na empresa privada quanto na administração pública também. Atividade de aprendizagem, discussão em sala. Promover discussões acerca da comunicação como condição única para a construção e manutenção dos relacionamentos humanos, conduzindo ao campo da comunicação empresarial, com vistas a proporcionar o aprimoramento pessoal e profissional. Cite exemplos. Então, aqui, nessa atividade, nós iremos promover a discussão, pode ser feita também por meio do grupo, acerca da comunicação como condição única para a construção e manutenção dos relacionamentos humanos. Então, os relacionamentos humanos, eles são construídos por meio da comunicação. E como essa comunicação ela será voltada para o campo empresarial. O que nós podemos utilizar da comunicação, implantar e implementar dentro das empresas? Então, essa é a base da discussão em sala.
esse tema que eu vou colocar lá no grupo, da mesma forma que eu expliquei anteriormente, eu vou tirar uma foto dele e a partir daí nós começamos a colocar nossas ideias dentro do grupo do WhatsApp. Mas já podem pensando aí num ponto para iniciar essa discussão. Aqui tem o conceito de comunicação empresarial, já ajuda para responder aqui a questão anterior. Comunicação empresarial é a soma de todas as atividades comunicacionais da empresa, relações públicas, jornalismo, assessoria de imprensa, lobby. Deixa eu só explicar o que é o lobby. Talvez alguém não saiba ainda. E eu acho que não, o espaço não vai dar. Tá, mas o lobby, eu vou falar aqui, tá? Só não vou escrever porque tá ruim para escrever com mouse. Mas o lobby, ele refere-se à pressão exercida por alguém ou por algum grupo que, em favor dos interesses pessoais, tenta influenciar um tomador de decisão. Então, nós temos um tomador de decisão e um grupo tentando fazer um lobby sobre ele, tentando influenciar ou tomar uma decisão que seja favorável para esse grupo, para o interesse do indivíduo ou do grupo. Então, isso é um lobby. Então, nós temos esse lobby dentro da empresa como uma comunicação empresarial também. Propaganda, promoções, pesquisa, o marketing, endomarketing. Endo vem de interno, dentro. Então, endomarketing é um marketing dentro das empresas. Então, ele pode ser feito por meio de ações voltadas ao público interno, como reconhecimento profissional, treinamento para os colaboradores, benefícios, como plano de saúde. Tá? Então, esse endomarketing ele visa fortalecer a relação entre o funcionário e a empresa. E muitas outras. Deve-se acrescentar as atividades de comunicação interna, isto é, da gerência com os funcionários, mão dupla, e dos funcionários entre si. Funcionários entre si é uma comunicação chamada lateral, quando tem a mesma hierarquia. E já a comunicação da gerência com os funcionários é uma comunicação vertical. Ela acontece de cima para baixo. E às vezes de baixo para cima também, como um feedback. Feedback é um retorno sobre algo que foi falado, foi realizado. Então, o funcionário ele dá esse retorno para a gerência, informando se teve êxito ou não nas ações realizadas. Nós temos um texto, mais que isso, no mundo globalizado, em que produtos são cada vez mais parecidos, em função da necessidade de produção em larga escala, as relações são cada vez mais superficiais e distantes. O atendimento é bastante terceirizado. A percepção do consumidor, colaboradores das próprias corporações é de que são apenas números. A comunicação, devidamente praticada, permite aos integrantes da empresa realizarem o que deve ser comum a todos os homens, o prodígio da relação que os distingue com pessoas. Toledo. Então, Toledo aqui ele diz que, pela globalização, as pessoas estão sendo tratadas como simples números, como apenas números. E ele diz que, na verdade, a comunicação ela tem que ser devidamente praticada, ela traz aos integrantes da empresa o prodígio da relação que os distingue com pessoas. Então, nesse mundo globalizado, nós
estamos esquecendo de ter essa comunicação com os colaboradores dessa forma mais próxima, e isso acaba afetando todo o desenvolvimento da empresa. Acaba prejudicando a empresa porque as pessoas acabam ficando desmotivadas porque são tratadas apenas como números. Isso nós vemos em grandes indústrias, em fábricas que existem muitos funcionários e não tem essa relação mais próxima, dos colaboradores com a gerência e com o chefe ou o dono, até o próprio dono da empresa. Atividade de aprendizagem. Analise a imagem abaixo e expõe sua opinião. Aqui nós temos uma tirinha também. Então, um diálogo. Provavelmente um candidato a uma vaga de emprego e o recrutador. Então, aqui perguntando ao candidato, você sabe mexer com o computador? Diz o candidato, claro, observe. Aí ele vai lá, fala calculadora de bolsa. De onde importaram de Neanderthal. Ok, está falando aqui com o computador, um diálogo com o computador. Aí ele voltando aqui, ele relata que ele ficou uma arara falando da máquina, né? Então, aqui existe o quê? Até um ruído na comunicação. Esse ruído é o quê? Uma palavra que ela pode ser interpretada de uma outra forma. Então, eu poderia alterar esse texto aqui, poderia mudar a forma como ele quis abordar o candidato. Tá? Então, atividade, deixa eu ver aqui o que a atividade está pedindo. Aqui mais uma tirinha. Quem quer mudança? Perguntando aqui talvez um candidato, todos levantam a mão, e ele diz, quem quer mudar? Ninguém quer, só quer a mudança, mas a mudança começa em nós mesmos, né? Então vamos ver aqui a atividade. O texto técnico é um texto voltado mais para profissões. Aqui já está a revisão. Deixa eu só voltar aqui. Então a atividade é só para analisar a imagem e expor a sua opinião. Tá ok? Então analise a imagem. Eu já fiz uma análise aqui, expus a minha opinião, e cada um pode expor a sua opinião também, tá? Tanto nessa tirinha de cima quanto nessa de baixo. Revisando. O texto técnico é um texto voltado mais para profissões. São textos de uso mais específico, escrito em linguagem conceitual, como trabalhos escolares, cartas, relatórios, comunicados internos de empresas, processos jurídicos, normas administrativas, leis, etc. Então, o texto técnico é isso mesmo, um texto formal. Comunicação empresarial é uma ferramenta estratégica de planejamento usada no âmbito de uma empresa com o objetivo de melhorar a imagem da empresa e os resultados obtidos. É uma definição de comunicação empresarial. Aqui são as referências. Eu vou voltar, aqui terminamos o slide. Eu vou voltar na disciplina para abrirmos a atividade. Então, a outra aí só tem uma atividade. A atividade possui duas questões. Aqui nós temos uma redação, texto. E aqui também para explicar o texto. Então, vocês vão fazer a explicação nessa lacuna em branco, espaço em branco. Aqui, da mesma forma, como tinha lá no slide, vocês vão explicar e dar sua opinião sobre cada diálogo desse, cada tirinha dessa. Também vão escrever aqui nesse espaço em branco, tá? Aqui tem alguns recursos. Pode deixar o texto em negrito, em itálico. Deixa eu ver aqui, que pode mudar a fonte, a cor também.
Tá? Então, tem alguns recursos que vocês podem utilizar aqui nesse editor de texto. Feito isso, é só finalizar a atividade e será encaminhada. Bem, essa disciplina, essa aula dessa disciplina tratou, então, sobre a comunicação empresarial, falou sobre o texto técnico também. Eu só vou complementar, com uma parte prática agora. O curso, ele fala muito da parte teórica, e não tem abordagens práticas que são utilizadas efetivamente pelas empresas. Então, o que eu fiz, eu peguei uma matéria, um artigo da Gatehouse, tá? Que foi uma pesquisa realizada, e ela fala sobre os dados interessantes sobre comunicação interna e externa das empresas. Então, aqui tem alguns números e alguns indicadores que eu acho bem interessante para que vocês possam analisar. Então, ele diz que 42% das empresas implantou uma rede social empresarial. Tá? Essa rede social, e aqui fui eu que acabei colocando essas, porque após uma pesquisa eu vi que são as principais redes. Então, os 42% das empresas, essa pesquisa foi feita em 2015, se eu não me engano, 2015. Então, esses números provavelmente são bem maiores. Então, 42% das empresas implantou uma rede social empresarial. E aí, a principal rede social que as empresas vêm adotando é o Facebook, tá? O Facebook, porque ele possui uma ferramenta de gerenciamento de negócio. Nessa ferramenta, você pode monitorar como está sendo a visualização de seus anúncios, como quem está clicando esses anúncios, como está sendo as leads dos seus anúncios, quem está interagindo com eles, curtindo, comentando. Então, ele gera um relatório bem completo e você consegue mensurar qual anúncio de qual produto está sendo melhor e até escalar esse produto para maximizar os ganhos e as vendas. O Instagram também faz parte do Facebook, ele também possui uma ferramenta de gerenciamento de negócio. No entanto, eu prefiro ainda o Facebook, uma ferramenta mais completa. Uma outra ferramenta é o aplicativo WhatsApp Business. O WhatsApp, ele possui funções que auxiliam na comunicação com o cliente, né? Você pode configurar já esse aplicativo para assim que receber mensagens já dar algumas respostas. Essas respostas podem ser pré-definidas. É uma ferramenta muito importante na comunicação da empresa com o cliente. Então, essas, do meu ponto de vista, são as principais redes sociais utilizadas em uma comunicação social do cliente com a empresa. Um outro dado muito importante é que 17% estão usando aplicativos para smartphones. Então, as empresas, elas estão utilizando muito esses aplicativos de forma a dinamizar a relação entre clientes, entre colaboradores, dentro da própria empresa. Aí aqui são alguns exemplos que eu coloquei. O primeiro é o Yammer. Yammer é um aplicativo que faz parte do Office e permite que você crie uma verdadeira rede social interna da empresa. Pode funcionar até se bem aproveitado com uma intranet. Intranet é um sistema de comunicação da empresa, comunicação interna. Depois eu vou passar esse fluxo aqui, esse fluxograma com essas imagens, tá lá no grupo. Então aqui eu estou só pontuando, não vou entrar muito a fundo em cada aplicativo, até porque esse não é o foco, mas eu vou passar um a um, só para que entenda quais são as suas funcionalidades.
O Workplace é uma rede social corporativa criada pelo Facebook com o objetivo de fomentar a comunicação interna, e por isso mesmo com um perfil totalmente separado do outro, que você usa fora do trabalho. Então, essa ferramenta ela é também pertencente ao Facebook, em uma rede social quase integrante de uma determinada empresa. O ManyChamp. O outro aplicativo é o ManyChamp. ManyChamp é um dos mais conhecidos disparadores de e-mail, com capacidade de automação de marketing, entre diversas outras funcionalidades, que oferece um plano gratuito para até 2.000 endereços de e-mail inscritos e 12.000 disparos por mês. Tá? Então, isso aqui é um aplicativo que ele auxilia a você fazer uma arte, uma comunicação por meio dos e-mails. Você pode oferecer produtos, serviços. Tá? Então, esse aplicativo ele auxilia nessa organização, nesse encaminhamento dos e-mails em grande escala, em massa. O G de Google Suite, até pouco tempo chamado de Google Apps for Work. O Google Suite ele integra diversos aplicativos do Google em um conjunto que conta com um drive compartilhado, edições em tempo real e colaborativo de aplicativos de texto, planilhas, apresentações, slides, formulários, Google Agenda, Hangouts, para chat, videoconferência, entre outros. Então, essa gravação eu estou realizando ela por meio do Google Meet. Esse aplicativo, essa funcionalidade que o Google oferece é para gravação de webconferência. Então, também existem planilhas de texto que podem ser compartilhadas com outros colaboradores, feitas de forma simultânea. Então, eu posso editar com mais 2, 3, 4 ou 5 pessoas ao mesmo tempo uma planilha, tanto texto como uma planilha do Excel. Tá? Tem também o Drive, que é um armazenador de arquivos. Você tem um espaço lá que você pode ir salvando os seus documentos. Então, são vários aplicativos, antes chamados de Google Apps, agora se G Suite. Slack é o Slack aplicativo, seu ponto forte é o compartilhamento de informações na forma de uma espécie de chat turbinado, dividido em canais por times ou projetos, como você preferir. O HipChat também é parecido com o Slack. E aqui, por último, o Trello. Este aplicativo de gerenciamento de tarefas e equipes funciona em um esquema de quadros com listas. E cada lista com tarefas que podem ser datadas, delegadas para membros do grupo, receber checklist, anexo e muito mais. Tá? Então, o Trello ele é um aplicativo onde você designa as tarefas para os colaboradores. Você pode colocar um período para realizarem, você cria um quadro com uma ação, e dentro desse quadro você também pode definir várias tarefas para desmembrando para cada colaborador. Então, é um aplicativo bem interessante para um trabalho em grupo. Aqui, ainda fazendo parte da pesquisa, ela diz que a maior prioridade de comunicação interna na maioria das empresas em 2015, a data da pesquisa foi aprimorar seus canais de comunicação eletrônicos. Então, essa foi a maior prioridade das empresas de 2015, aprimorar os canais de comunicação eletrônica. Dentre eles, temos o e-mail, temos a intranet, o newsletters, as videoconferências e os blogs. Mais uma informação importante: 2 em cada 3 empresas afirmam que seus funcionários acessam esses canais de casa ou com dispositivos móveis. Então, é maior mobilidade, uma facilidade no acesso à comunicação dos funcionários em qualquer lugar, com a empresa e com os clientes, principalmente agora,
nessa época de pandemia e isolamento social. Mais uma informação: 43% dizem que é comum os empregados usarem seus próprios aparelhos para acessar conteúdos internos, quer dizer, da empresa. Tá ok? Bem, falei um pouco aqui sobre alguns aplicativos, sobre algumas informações. Se achar interessante, posso levar uma aula somente sobre esses aplicativos, tá? Que facilitam na venda, na comunicação entre empresa e colaborador, comunicação entre empresa e clientes. Tá? Ele possui várias métricas que você consegue identificar quais são os seus pontos fortes, aonde você precisa melhorar no seu produto, no seu anúncio, nas suas vendas, na sua comunicação com o cliente. Então, é bem interessante que as empresas utilizem, principalmente esse serviço Facebook, onde você pode abrir uma fanpage para o seu negócio, tá? E ali você pode postar também os seus produtos ou serviços para venda, tá? O Facebook também tem Stories, ele aparece ali, é uma ferramenta bem interessante, pode ser utilizada, assim como o WhatsApp Business e o Instagram. Tá? Então, o WhatsApp Business é uma ferramenta criada do próprio WhatsApp para as empresas. Bem, essa foi a aula de hoje. Eu agradeço mais uma vez a atenção de todos e até a próxima aula.